Evangelho segundo João, capítulo 11, passagem 2, conspiração contra a vida de Jesus. Muitos dos judeus que vieram a Maria e viram o que Jesus fez, creram nele. Mas alguns deles foram aos fariseus e contaram-lhes o que Jesus havia feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que fazemos se este homem realiza muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tomarão tanto o nosso templo quanto a nossa nação. Porém, um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vocês nada entendem e não consideram que é melhor para vocês que um só homem morra pelo povo, do que pereça toda a nação. Mas ele não disse isso por si mesmo. Como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um os filhos de Deus dispersos. Então, daquele dia em diante, concordaram em matá-lo. A partir dali, Jesus não andava mais abertamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região próxima ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ficou lá com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa judaica, e muitos daquela região foram até Jerusalém, antes da Páscoa, para se purificar. Eles estavam buscando Jesus e falavam entre si, estando no templo: o que vocês acham? Será que ele não virá para a festa? Os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado uma ordem: se alguém soubesse onde ele estava, deveria informá-los, para que pudessem prendê-lo. Paremos por um momento nestas palavras. Neste trecho do Evangelho segundo João, após a ressurreição de Lázaro, muitos judeus creram em Jesus. No entanto, alguns relataram o acontecido aos fariseus. Os sumos sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, temendo que a popularidade de Jesus provocasse a intervenção dos romanos, o que levaria à destruição da nação e do templo. Caifás, o sumo sacerdote, declarou que era melhor que um homem morresse pelo povo do que toda a nação perecesse. Suas palavras foram uma profecia de que Jesus morreria pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos em um só. A partir daquele dia, decidiram matar Jesus. Consciente da conspiração, Jesus se retirou com os discípulos para a cidade de Efraim, perto do deserto, para evitar se mostrar entre os judeus. A Páscoa se aproximava, e muitos iam a Jerusalém para se purificar. Procuravam Jesus, questionando se ele viria à festa. Os sumos sacerdotes e fariseus haviam dado a ordem de que qualquer um que soubesse onde estava Jesus deveria avisá-los, para que pudessem prendê-lo. Este trecho revela a tensão crescente e a conspiração contra Jesus, levando à sua crucificação. Nos convida a compreender o sacrifício de Jesus por nós e a ter uma fé profunda em seu poder redentor. Obrigado por hoje, saúdo-te cordialmente.